mais um encontro do nosso Pura Talks, o podcast da família Pura Fé. E nesse minuto nós estamos aqui com um homem incrível, aquele que tem realmente um coração voltado ao Senhor, o pastor William Agapito. Seja bem-vindo. Muito obrigado, minha amiga Dri, Eide, que bom estar com vocês nesse projeto extraordinário, uma novidade, mais uma da nossa casa, e é um prazer estar com vocês. Adriana. Tudo bem, Eide? Tudo bem, pastor? Tudo bem. É um grande prazer iniciarmos nosso Pura Talks. Estamos aqui com esse homem abençoado, amado da nossa casa. Pastor William, você tem uma maneira poética e inspiradora de ministrar. É como se cada palavra fosse cantada aí, né, na presença do Senhor, e eu gostaria de deixar isso para o seu coração. Amém. Obrigado. Amém. O que o senhor tem a falar sobre esse encontro maravilhoso que nós estamos tendo hoje, nesse sábado? Você sabe que ontem alguém me perguntou, Agapito, qual é a diferença entre ministrar fora, o Brasil todo, e em casa? Eu acho que essa é uma boa curiosidade, é uma boa pergunta. E eu digo que ministrar em casa sempre haverá um peso de responsabilidade muito grande. Sim. Porque são pessoas que têm o nosso convívio diário. São pessoas que estão na nossa equipe operacional, que convivem diariamente conosco. Eu tenho vizinhos, amigos, pastores, colegas de ministério. Sua família. A minha família. Então, ser pastor, ser uma voz profética para os de dentro, trata-se de um desafio gigantesco. E quando eu recebi o convite da nossa amada bispa, ou não um convite, mas uma convocação, eu fiquei absolutamente feliz. A nossa igreja Pura Fé é uma igreja muito saudável. Sim. Ela não é pautada em eventos, mas os eventos que nela acontecem são muito relevantes. São marcadores do calendário da nossa igreja. E esse dia será extraordinário, já está sendo, e será extraordinário para a glória de Deus. Nós somos uma igreja de movimento, Exato. né? Sempre estamos com várias ações, inclusive você que o Pertencer, que é um encontro que nós trazemos aqui as pessoas que estão começando na igreja e que querem conhecer um pouco mais, querem entender um pouco mais. E como é estar à frente dessas ações, estar à frente do púlpito da sua família, sempre com esse coração puro, que é a ação que a gente está trazendo agora, o tema que a gente está trazendo agora. Porque quando a gente fala, é porque, na verdade, a gente já está vivendo, né? O Senhor não nos coloca em algo que a gente não vive. Sim, sim. Como é? Aliás, esse é um princípio basilar da vida cristã, né? Se a boca fala daquilo que o coração está cheio, nós só vamos transbordar para fora aquilo que exista devidamente dentro de nós. Mas você sabe que isso é interessante, porque a motivação do nosso coração, a força motriz, a centelha, a fagulha que nos motiva a fazer tudo o que fazemos, talvez seja o lugar mais perigoso da nossa caminhada com Deus. E por que eu digo isso? Na carta da igreja de Éfeso, no Apocalipse, a fala de Jesus é elogiosa àquela igreja. Ele elogia a ação, a fé, a atitude, eles não terem desistido. É uma carta elogiosa, até que ele chega: eu tenho, porém, contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Perceba, o problema da igreja de Éfeso não é a falta de atividades, pelo contrário, ela está ativa. Sim. Não é a falta de eventos, de cultos, pelo contrário, está acontecendo tudo. O problema é que em tanto fazer, eles esqueceram do porquê começaram a fazer. E talvez aqui esteja a chave de parte do nosso dia de hoje. Não é o que fazemos, porque fazemos muito bem. Sim, sim. Nós somos uma casa de excelência. Exatamente. Essa é uma palavra de ordem da Pura Fé. Até o princípio do nosso bispo. Exatamente, é o princípio basilar da nossa vida, estando com o nosso amado bispo. A questão é o porquê estamos fazendo. O porquê pregamos, o porquê cantamos. Qual a motivação? Exatamente. Qual é a centelha, a fagulha, o dínamos? Qual é a motivação por detrás de tudo que nós fazemos? E aí está o nosso coração. É no porquê é que levantamos da cama. O porquê que num sábado, ao invés de estarmos em qualquer outro lugar da cidade, a gente está aqui. Onde está o nosso coração? E aonde está o nosso primeiro amor? Tenho, porém, contra ti, que deixaram o primeiro amor. Então eu penso, Eide, que a pergunta para nós, Dri, de Deus para nós seria: tá fazendo por quê? Exatamente. Tá cultuando por quê? Está adorando por quê? Tá pregando por quê? Tá entrevistando por quê? Qual é a
razão É isso mesmo. por detrás de tudo isso. E pastor William, o que você tem a falar sobre um coração que começa a se perder? Até para deixar, né, como um alerta pra gente confronto, mesmo. Sim, um confronto de Deus, né? Vamos colocar assim, porque a Bíblia fala que o Senhor corrige ao filho que ama. Exato. Né? Exato. E ele, quando ele corrige, ele quer trazer de volta a essência pro coração. Sim. Então, o que você tem a falar para essa pessoa que às vezes confunde a intenção do coração, né? Como a palavra fala que é enganoso, né? O nosso coração. Eu me pego pensando, inevitavelmente, no filho pródigo. É interessante, Lucas capítulo 15, que quando o filho procura ao pai, pedindo-lhe a parte da herança que lhe cabe, é um direito dele. Porém, é um direito mediante a morte do pai. Perceba que aqui o coração dele se revela. O que ele está dizendo nas entrelinhas para o pai é: eu prefiro me relacionar com aquilo que o Senhor tem para me dar do que com a tua presença vivo por perto. Veja se isso não é sintomático da nossa geração. Uma geração que pretende se relacionar com aquilo que Deus carrega nas mãos, ao invés da glória que Ele carrega na face. Sim. Um coração começa a se perder quando a nossa intenção em buscar a Deus é por qualquer outra razão a não ser o que Ele é. Porque de fato Ele tem muito a nos dar. Gente, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o homem da promessa. Pronto, porém, Ele não é aquilo que Ele me dá, Ele é aquilo que Ele é. Exatamente. Perceba que quando Ele vai chamar Moisés na sarça ardente, a fala dele é: quando perguntarem para você quem é que estava conversando contigo, diga que o eu sou o que sou enviou a vós. Ele não diz o que Ele faz, Ele diz o que Ele é. Eu sou o que sou. E o que Ele é, basta. O fato dele ser é o suficiente. O que Ele está dizendo é, e o original hebraico é maravilhoso, e permita-me dar uma teologizada rápida aqui no assunto. Com certeza, fica à vontade. Porque no original a ideia é: eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou o que serei. Sim. É muito amplo. Qual é a ideia? Quando vocês estiverem com fome, eu vou ser maná. Quando vocês estiverem com sede, eu sou água que sai a rocha, mas eu também sou a rocha que sai a água. Quando vocês estiverem com frio, eu sou nuvem de dia. Quando vocês estiverem com frio, eu sou coluna de fogo à noite. Ou seja, eu sou o que sou, Ele é. Sabe quando o nosso coração se perde? Quando a gente deixa de se relacionar com quem Deus é. E aí a gente volta na resposta anterior. Por que a gente o adora? Será que nós o adoramos apenas na pretensão de um filho que espera o pai voltar do supermercado? O filho não quer nem saber se o pai está vivo, o filho quer saber o que tem na sacola. É, isso aí. Será que a gente não está se relacionando com Deus exatamente como filhos mimados, que dependem do pai, de tudo que ele tem para dar? E aí eu fico pensando, e se a resposta dele para nós, e muitas vezes ela será essa, for um não? Exatamente. Será que o nosso coração ainda está disposto a se relacionar com Ele, ou a continuar a se relacionar com Ele? Um coração se perde todas as vezes que, ao invés do dono da promessa, eu me apego à promessa. Ao invés do dono da bênção, eu me apego à bênção. Porque quando eu troco o abençoador pela bênção, a minha bênção se torna o meu ídolo. A minha bênção se torna o meu poste-ídolo. A bênção agora é o meu Deus. E aí o coração já se perdeu. E muito linkado nisso, tem seus benefícios, os seus presentes, seus mimos, mas tem também a questão do poder. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí? Até porque, e talvez aqui nós caminhemos em um lugar bastante sério do assunto. Sim. Porque, pense, de tudo que Deus tem, e é muita coisa, reitero, Ele compartilha, Ele partilha conosco. Tanto que o final da oração do Pai Nosso é: teu é o reino, a glória para sempre, amém. E isso é interessante, porque um dia Jesus vai dizer assim: Pai, faça com que eles e eu sejamos um, assim como eu e o Senhor somos um também, para que a glória que o Senhor me deu, eu dê a eles. Devolva, Uau. né? Então a glória que a gente dá a Ele, Ele faz questão de partilhar conosco. Em outro momento Ele diz: eis que eu vos dou todo o poder, ou seja, o poder que a gente dá a Ele, Ele devolve a nós. Exato. Perceba que há um ambiente de compartilhamento. Porém, esse ambiente de compartilhamento de poder sempre virá a posteriori de um ambiente de intimidade. Só receberá demasiado poder quem está demasiadamente perto.
Uau. Quanto mais próximo dele eu estou, mais dele eu conheço. E quanto mais dele eu conheço, mais dele eu recebo. No entanto, o salmista Davi declarou: sonda-me. Exatamente. Ó Deus. Exatamente. Né? Exatamente. E você teve tantas experiências, pastor, com Deus, com a sua família. Sim. Né? Tivemos a honra de ter aula com ele no Instituto, e muitas vezes, todas as vezes que ele traz um novo título, ele traz relacionado a uma experiência. Como tem sido essa experiência de trazer a sua casa, trazer a sua família, investir nas suas filhas para que elas também tenham essa visão de Deus. Não Deus como Ele vai me dar, Sim. mas Deus aquele que é e que Ele pode me dar no momento em que eu estou pronta para receber. Você sabe, Eide, que o maior desafio da vida cristã, da vida com Deus, não é no macro. Não é no culto de domingo de manhã, com uma igreja lotada, as luzes, a estrutura, o louvor maravilhoso da nossa casa, a pregação do amado bispo. Não. A dificuldade da vida cristã é a segunda-feira. Não é o macro, é o micro. É isso mesmo. É o basal. É na hora que você chega em casa, né? Às vezes nem chegou a segunda. Exatamente. É sair na esquina. Exatamente. O motoqueiro te fechou ali, você Pronto. tá... Já estamos em teste. Ser fiel no óbvio, no corriqueiro, no basal, no ordinário. E aqui então entra o ambiente da casa, da família. Eu venho de uma casa missionária. Sim. Eu fui criado no campo missionário até os meus 13 anos de idade, com muitas faltas, com muitas ausências, com muitas carências. Nós passamos fome, nós tivemos falta do básico, de sobreviver. E quando não se tem nada, se recorre a Deus. Sim. Talvez nós temos a geração que com menor intensidade se aproxime de Deus por ter muitas possibilidades. Exatamente. Hoje tudo está na palma da mão através do smartphone. Você não levanta pra desligar a televisão. Nada. Você bate palma, a televisão já apagou. Exatamente. E dentro do ambiente das comodidades, eu não sou contra elas, eu as amo. Sim. Mas dentro do ambiente das comodidades, a intimidade é posta em xeque. Sim. Então, eu venho de um lugar e por isso tenho tantos testemunhos e partilho com os alunos do Instituto e depois no altar também da nossa igreja e nas mesas por onde eu passo, porque este era o lugar onde eu aprendi a enxergar Deus. Um Deus que se importa com o pãozinho do café da manhã. Com Danone. Com Danone. Pra quem não sabe, ele tem um testemunho com a família de um processo que ele passou quando era criança, estava no campo missionário. Ele pediu, você tinha quantos anos? Acho que 7 ou 8 anos. 7, 8 anos, pediu um Danone para os pais. E o pai foi orar, falou com o Senhor. Gente, é uma história linda. Toda vez que você conta, eu choro. Então, por favor, me poupe nesse momento. Porque ele traz com uma riqueza de detalhes do pai conversando e depois de um vizinho trazendo Danone. Incrível. Então, quanto Deus tem pra gente no mínimo. Exato. Nos detalhes. E talvez isso Dri, me emocione demasiadamente. Um Deus tão grande que se importa com coisas tão pequenas. Um Deus que se preocupa com os detalhes, com as minúcias da nossa vida, com os asteriscos, com as notas de rodapé da existência humana. E é por ter vindo deste lugar que eu consigo trazer isso às minhas filhas, que eu tento dar a elas a compreensão de, sim, Deus está se importando com isso. Sim. Com o laço do cabelo, com o vestido dos sonhos, com a sapatilha para combinar com o vestido. Este é o Deus que nós servimos, de um Deus presente, de um pai presente, de um bom pai. Uau. Mas não apenas isso. Quando eu passo pela minha vida, quando eu repasso tudo que me trouxe até aqui, eu me lembro de uma canção antiquíssima de um cantor aqui de São Paulo que dizia no refrão: agora eu sei porque eu passei pelo que eu passei. Existem coisas que, porque nós passamos aqui, estando no momento seguinte, estando no estado seguinte, na estação a posteriori, eu agora consigo olhar para as pessoas que estão passando pelo lugar que eu já passei e eu digo, vai passar. Tá tudo certo, gente. É isso não, mesmo. Tá desesperado por quê?
existe um outro lado, existe um final disso, porque na vida com Deus, e essa é uma mensagem que eu dou àqueles que estão nos assistindo, na vida com Deus tudo é por enquanto. Uau. Tudo tem data de validade e prazo de término. Tudo é por enquanto. Acalme o coração, né? Exato. Acalme o coração e mantenha-o puro. E eu ia falar realmente, quem está passando por isso nesse momento, por algo que está angustiado. Qual é a palavra que você traz? Você trouxe aqui o por enquanto vai passar, né? As coisas vão passar, mas qual a palavra do Senhor que você traz para quem está assistindo, para que ele se fortaleça? Amém. E muito dentro desse contexto, muita gente acha que nunca vai acabar. Sim. Exatamente. Nós tá temos, no meio do furdunço. A tendência nossa é olhar para o gramado do vizinho e a gente falar assim, poxa, na minha vida não vai acontecer. E você contou do seu testemunho, né? Sim. Família missionária. A gente sabe como que é, né? Tem conhecimento. E com certeza você já deve ter parado para olhar o vizinho ali, né? O gramadinho não dele. Não é verdade? Sim. E passa essa mensagem. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está direcionando para isso. Se você está com o seu coração aflito, nós temos uma palavra aqui para acalmar o seu coração. Esses dias eu fui visitado por aquele texto de Lucas capítulo 5, aonde os meninos, o Pedro, o Tiago, o João e o André, vão pescar. Sim. Eles passam a noite toda no barco e não pescam nada. É um texto bastante conhecido. É interessante isso, né? Eles começam a pescar no findar da tarde. E eles param a pescaria já pela manhã, quando eles vão se encontrar com Jesus. Ou seja, toda uma noite aonde a repetição do processo era lançar a rede, esperar um tempo, puxar a rede e não ter nada. Lançar a rede, esperar um tempo, puxar a rede e não ter nada. E esse lugar do vazio é terrível. É absolutamente angustiante. Não é que eles estavam fazendo a coisa errada, muito pelo contrário. Eles faziam isso há muito tempo. Não é que existe algum erro no processo, muito pelo contrário. Eles sabem exatamente o que está fazendo. O problema não está no barco, o problema não está na rede, o problema não está neles, o problema não está em nada. Causa pânico até. Exato. Causa pânico, não tenha real dúvida. Mesmo. Bem, se a gente crê e cremos que Deus tem controle sobre as águas, se nós cremos que Deus tem controle sobre os peixes, tal qual ele fez com Jonas, então eu quero entender e eu procuro entender que quem não deixou os peixes virem para a rede daqueles meninos durante toda aquela noite foi a mão de Deus. Uau. Verdade. Então a minha provocação a quem está me ouvindo é: e se não houverem peixes nessa rede, porque Deus não quer que elas venham? E se não tiver um lambari sequer nessa rede, porque Deus decidiu que eles não chegarão? Então a pergunta secundária seria, ou a posteriori seria: por que é que ele faria isso? Qual o propósito? Qual o propósito dele deixar as minhas redes vazias? Porque Bem, né? O propósito está na manhã. Porque toda noite de redes vazias é posteriormente apresentada a uma manhã de encontro. Todo o processo de rede vazias está me levando para um ambiente de encontro. É quando eu vou perceber que pela manhã o barco continua vazio de peixe, mas o barco está cheio da presença de Jesus. É um barco que não tem um peixe sequer, mas cada centímetro dele está preenchido pela presença de Jesus. O meu recado para você que está passando por um tempo de redes vazias, de portas fechadas, de lágrimas, de dor intensa, de processos que parece que não vão ter fim. E todos nós essa mesa já vivemos momentos da nossa vida e falamos assim: isso não vai terminar. Nós vivemos no último encontro do podcast, que montamos tudo para que vocês entendam. Exatamente. Já teríamos um primeiro grupo, né, de gravações, e no final não deu certo. E assim, a Adriana pensou, eu pensei, o Lucas pensou, que é o nosso líder, cada um na sua casa. Quando a gente conversou, todo mundo falou: vamos fazer um podcast. Todo mundo aceitou. Todos os equipamentos nós tínhamos tudo. Nós chegamos aqui
não tinha internet em toda a região. Foi isso mesmo. E foi postergando. E daqui meia hora. E a gente preparado, não nada chegava. Normal. E nada normal. E a gente orando. Gente, seja a vontade do Senhor. Ele vai trazer alguma coisa. E dessa vez nós conseguimos uma sala muito maior, muito melhor. Assim, Deus nos surpreendeu. Amém. Foi incrível. Amém. Pessoas incríveis que a gente está entrevistando, está trazendo aqui. Deus tem alguma coisa no final. E talvez é o momento em que a gente está passando. Exato. Que exatamente isso que você está falando. O peixe não veio. Mas depois, como foi a história final? Sim. É interessante que eu amo como essa história termina. Porque a psicologia trabalha com algo que é chamado de gatilho. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um testemunho que é conhecido, muito conhecido, já contei aqui no púlpito da Por a Fé e tantos outros altares do Brasil, que houve um momento do campo missionário em que nós comemos apenas, única e exclusivamente, berinjela por 30 dias. Então eu tenho pavor de berinjela. Olha, berinjela pra mim é um gatilho terrível. O cheiro dela me irrita profundamente, porque esse é um gatilho emocional. Tem gente que não passa em certas ruas, não veste certas cores, não come certas comidas. O cheiro faz voltar em automaticamente. lugar que... Uma música que escuta, um filme que vê, faz ele lembrar de um momento, enfim, gatilhos emocionais. O gatilho emocional daquelas águas, daquela rede, daquele barco para aqueles meninos por causa daquela noite era redes vazias, tempo perdido, esforço demasiado para resultado nenhum. Até porque eles viviam daquilo. Não tenha dúvida. Então o convite de Jesus é absolutamente desafiador. Volte para a rede, volte para o barco, volte para o mar. Qual a diferença? Que agora Jesus vai estar no barco. Exatamente. Porque se tem uma lição que a vida adulta me ensinou a duríssimas penas, é que muito mais importante que onde se passa é com quem se passa. Agora Jesus está no barco. Uau, convide Jesus para o seu barco. E no fim, os peixes deixam de ser tão importantes, porque será a última vez que eles vão ter que pescar. Uau. Será a última vez que eles vão estar nesse barco. Será a última pesca da vida deles, porque um encontro com Jesus faz com que aquilo que me era imprescindivelmente importante agora não tenha tanta importância assim. Nossa, a gente fica até sem palavras aqui depois disso. Porque assim, você percebe que nós tivemos há pouco o Pura Talks com o bispo. Sim. E com a bispa. Sim. E interessante como foi para outro lado, né? E nós estamos tratando aqui sobre fé, né? Sobre guardar o coração e mantê-lo puro. Amém. Né? Nós falamos muito de Davi aqui, porque não tem como falar, né? De adoração sem falar sobre o nosso grande mentor, vamos dizer assim. E você trazendo essa palavra tão rica, né? Sobre voltar o coração, acreditar no Senhor, convidá-lo, né? O Senhor é a nossa redenção, né? O Senhor é a nossa salvação. Amém. E é isso. Amém. Muito Ele não está, né? Ele é. Ele é. Ele é. E vocês estão vendo que palavra incrível que Ele deixou para o nosso coração através das ações que o Senhor tem feito, do que Ele tem participado todo o tempo, na experiência dele com Deus, na família, na casa, em todos os momentos, né? Tem uma passagem até... Gente... Tudo que ele passou, ele contava pra gente na aula, eu conto pra todo mundo. Que foi um episódio com a filha dele, quando as filhas nasceram, né? E aí uma delas teve um problema pulmonar, se não me engano. Muito lindo. E aí isso impactou muito, mas o porquê ele viveu, porque ele tem uma promessa. Hoje ele conta para outros pais, ele fala para outros pais, ele mostra. E às vezes a gente está passando por um momento mais difícil, como o pastor Agapito falou, e a gente está achando que aquilo é o fim, mas não é o fim. Tem tempo, né? Tem tempo. Para fechar com chave de ouro aqui, pastor William, o que o Senhor tem tocado no seu espírito nesses dias de mais profundo, assim, né? Nós tivemos uma semana inteira de oração, 5:30 da manhã, jejum, né? Foi uma convocação, assim como o Senhor foi convocado. O que o Senhor tem falado para o seu coração em relação a esse movimento, que é de grande expectativa e peso também, né? Dri, eu tenho sido provocado pelo Espírito Santo que Ele está chamando a igreja brasileira para um lugar de intimidade. Uau. Amém. Olha que lindo. A gente tem que podemos dizer um avivamento? Não tenha dúvidas disso.
a gente tem que definitivamente sair do raso. Sim. Das programações, das expectativas humanas. Falamos de performance. Pronto. Desse lugar onde o nome importa mais do que o caráter, aonde o talento importa mais do que a moral. Não é sobre merecimento, até porque nenhum de nós aqui merecemos nem estar vivo. Quem dirá fazer algo pelo reino? Mas eu tenho no meu coração, e Deus tem dito isso a mim de forma muito veemente nos últimos dias, que Deus está levando a igreja por a fé e a igreja brasileira para um lugar de intimidade, de comunhão, de proximidade, de relacionamento. Já está acontecendo. Já está acontecendo. As águas estão aqui e o convite dele é: caminhe mais um pouco, entre um pouco mais essas águas, até nós não conseguirmos mais andar e começarmos a nadar. Que coisa linda! E você quer ficar no raso? Vamos mergulhar. E realmente ter as graças do Senhor sobre a sua vida. É uma pena, nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando, trazendo mais sobre a palavra do Senhor. Amém. Mas eu quero que você deixe uma palavra final para quem está nos ouvindo, para que eles realmente ouçam, guardem no coração e sigam, né? Porque só guardar no coração sem ação não dá certo. Sim. Por favor. Gente, foi um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. São amigas preciosas da nossa casa. Esse projeto não poderia estar melhor conduzido. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e por todas as ações da mídia, do criativo e da nossa igreja, que são extraordinários. E eu quero deixar uma palavra de 30 segundos para você que está me ouvindo. A Bíblia diz que de tudo que se pode guardar, guarde o seu coração. Uau. Se a recomendação é para que se guarde o coração, é porque é algo que pode ser perdido. Então, chave, hein? A pergunta que eu lhe faço é: de que forma você está perdendo o seu coração? Qual foi o momento que, ao invés de estar com o seu coração alinhado com as expectativas de Deus, você ficou apenas com as suas? Sobre tudo que você tem para guardar, guarde o seu coração, porque aí está a fonte para a vida eterna. E esse foi um episódio cheio de amor, cheio de coração, com muitas coisas que realmente vão falar com você. Então não deixe de nos acompanhar aqui no Pura Talks, porque o Senhor tem muito a falar com você. E já temos o nosso próximo episódio pronto para que você possa assistir.